Olá, amigos da TVL, está começando o programa Nossa Gente. Meu entrevistado hoje é o Dr. Saul Traz, delegado aposentado, já há um bom tempo aposentado, né, doutor? Já. Me aposentei em agosto de 2001. Bom, o senhor trabalhou como delegado por mais de 30 anos, né? 30. Beirou 31 anos de profissão, praticamente 32. Depois, no final, eu fiquei convalescendo de um problema de saúde e quando veio a minha aposentadoria, eu estava nesse período de convalescença, mas me aposentei por tempo de serviço. E mais adiante, então, até por invalidez em função de um problema cardíaco que aconteceu, isso após aposentar já. E sou natural aqui de Blumenau, comecei meus estudos numa escolinha que havia aqui no bairro, onde hoje tem um museu aqui na rua Itajaí. Havia um prédio e nós começamos fizemos o primário ali. Era aquele tempo em que a escola separava meninos de um lado, meninas do outro? Não é que separava as meninas, é que numa mesma sala de aula, uma mesma professora ministrava aulas para turmas diferentes, por primeiro, segundo ou terceiro ano, né? Então todas as crianças do bairro aqui do Vorstadt estudavam naquela escola ali e a professora era a dona Leonor, que ainda está viva, e ela então simultaneamente ela dava aula para mais de uma turma. No mesmo período. Começava lá na primeira série, primeiro ano até o quarto? Do primeiro ao quarto. A escola funcionava aí do primeiro ao quarto ano, primário à época, né? Só uma curiosidade, a carteira era aquele banquinho que sentavam dois, três? Era uma carteira de madeira, sim, uma carteira de madeira, onde sentava 2 a 2. 2 a 2. Que bacana, né? Tem saudade desse tempo? Ah, com toda certeza. A distância até era relativamente curta, dava 1 quilômetro, 1,5 quilômetros da nossa residência até a escola. Nós fazíamos isso a pé e já aproveitávamos para brincar no caminho, na ida e na volta, né? Mas boas saudades daquele tempo, com toda certeza. E como é que era essa região aqui? Que época que nós estamos falando? Eu sou nascido em 47, então começamos na aula com 7 anos de idade, isso dá em 53, 54. Nessa década de 50, então, como é que era aqui a região? O bairro aqui ele era perímetro rural, apesar da proximidade com o centro da cidade em si, que nós estamos distantes do centro da cidade 5, 6 quilômetros, né? Mas era considerado perímetro rural. Essa região onde eu moro hoje, isso aqui eram Aras Três Figueiras, né? Uma fazenda, e nós éramos os vizinhos deste Aras, né? A propriedade do meu avô. Daí o nome da rua Antônio Traz, esta rua que liga a ponte até ali no complexo do SESI, esportivo do SESI, nessa rua traz o nome de Antônio Traz, do meu falecido avô. Isso era tudo pasto, era tudo perímetro rural. Muitas famílias, poucas? Não, poucas famílias. Eu acho que é um dos bairros menos populoso de Blumenau, é o Vorstadt. Ele também em extensão territorial, ele fica no lado de cá do rio, né? Considerando que da outra margem do rio está o bairro da República Argentina, né? A Ponta Aguda. E o senhor descobriu, estudou o porquê dessa denominação, o nome do bairro? O bairro ele é conhecido como Vorstadt, que em alemão quer dizer antes da cidade. Vorstadt, antes da cidade. E também era conhecido, lembro-me quando eu era criança, era conhecido com Capim Volta, que era na região, na parte baixa, aqui mais junto ao rio, às margens do rio, havia uma região com muito capim, onde os colonos iam buscar a ração, o trato para os animais, e então por isso o nome do Capim Volta, em função da curva, do meandro que faz o rio na parte baixa aqui do condomínio. O senhor já falou por algumas vezes, mencionou o rio. Lembra de alguma enchente, algum estrago aqui, especialmente sim. Esse bairro ele quase não é muito assolado pelas enchentes, não. Nós temos aqui, perto da região ali da churrascaria do Chão Batido, ali que tem umas regiões ali, inclusive há uma comporta, né? Na rua Alfredo Kessler, naquela região. Tanto é que existe uma associação de bairro ali bastante atuante, mais em função disto. Mas aqui na rua São Bento, nessa outra região, não há. Há
uma proteção praticamente natural à margem do rio, né, que nos favorece, que não permite o ingresso, a entrada da água aqui para o bairro propriamente dito. Como em toda a região, em 2008, o rio, né, acabou levando parte do barranco. Ah, com certeza, com também. certeza. Inclusive na propriedade ali da minha mãe, que fica dos meus pais, hoje meu pai já é falecido, praticamente na cabeceira da ponte ali, já houve a reposição em 2 oportunidades. Fala nos pais, qual era a atividade dos seus pais? A minha mãe trabalhou por pouco tempo, eu lembro-me quando era criança, ela trabalhou no comércio como atendente de comércio de loja. O meu pai, ele chegou a trabalhar na prefeitura, bem antigamente, quando eu era criança, realmente bem pequeno, o meu pai chegou a ter um carro de mola que equivaleria aos táxis de hoje. Ele fazia, junto com outros colegas, mais 2 inclusive aqui do bairro, eles tinham um carro de mola que fazia o ponto ali na frente, onde era o Cine Bush, na Alameda Rio Branco, ali próximo à Casa Flamingo. Ali havia uma série de carros de mola que seria o equivalente ao ponto de táxi hoje, que aliás hoje tem um ponto de táxi ali, né? Então por muitos anos meu pai teve carro de mola e depois trabalhou na prefeitura ultimamente, depois teve um bar, trabalhou com um restaurante nesta área, né? O senhor chegou a pegar essa época de carro de molas? Sim, sim, na época do centenário, inclusive. Eu me lembro dos meus 3, 4 anos, eu me lembro perfeitamente ainda de ter andado com um carro de mola. Na época do centenário, meu pai tinha esse carro de mola. Quais são as suas primeiras lembranças, por exemplo, da cidade de Blumenau num todo, assim? Ah, são boas e que ficam registradas seguramente não só na minha memória, na minha mente, né? Mas eu acho que ela era mais cativante, né? Saudade de confeitarias que nós tínhamos, o Sorra, tínhamos Secos e Molhados do Kickbush, né? Que fica ali onde hoje é a Casa Flamingo, naquela região ali, do Cine Bush, do Cine Blumenau, que ficava na parte alta da Rua 15, né? Onde havia um bar ao longo da parte térrea, que era do prédio do cinema, era chamado de Cine Blumenau. E por muitos anos esse bar foi explorado por um senhor de nome Serpa, e que era o ponto de encontro da juventude, particularmente dos universitários. Então, até foi lá, por coincidência, foi lá num dia após as aulas que nós, em chegando no local, nos encontramos lá com o Dr. Vinícius Fiamoncini, então nosso conhecido, na época era nosso conhecido, e que era delegado de polícia de Blumenau, e que foi numa mesa de bar, numa proposta feita por ele, e que os presentes ali aceitaram um convite dele de, no dia seguinte, estar na delegacia regional para fazer a inscrição para delegado de polícia, que as matrículas estavam se encerrando, as inscrições estavam se encerrando. E todos os presentes ali que compunham a mesa dele, colegas nossos de faculdade, como o Dr. Vitor Anderle, o Dr. Décio Garrose, eu, o Dr. Odilon Claudino dos Santos. Na época nós estávamos finalizando a faculdade de Direito, instigados então pelo Dr. Vinícius Fiamoncini. No dia seguinte fomos à delegacia regional nos inscrever e, resumindo, posteriormente passamos nesse concurso, frequentamos a academia em Florianópolis e depois dos estágios, e dependendo da colocação no curso de cada um, né, dentro das cidades onde haviam as vagas, os primeiros colocados tinham preferência nessas escolhas. E foi quando nós fizemos a opção por Joinville. Bom, até ali o senhor chegou a imaginar que poderia vir a ser delegado? Não, isso jamais ocorreu. Jamais me ocorreu. Não só a mim, como a todos nós naquele dia na mesa de bar, né? Que naquela época tomava-se muito, era Hi-Fi, as bebidas da moda da época, né? Era o samba, né? Que era um composto de rum com Coca-Cola. O Hi-Fi, se não me falha a memória, era uma crush, né? A base de laranja, também com vodka ou algo assim. E foi, literalmente falando, numa mesa de bar, de boteco, que o Dr. Vinícius nos provocou e nós aceitamos a proposta dele. Então, nenhum de nós, até então, imaginávamos essa hipótese.
Mas ele teve um poder de persuasão bem grande, então, de convencer. Ele lançou um desafio e um olhou para o outro, topas, e foi, todos nós da mesa ali, né, com exceção do Dr. Vinícius, que já era delegado, né, topamos, começou quase como uma aventura, né, e que acabou, e todos nós acabamos nos aposentando nessa profissão, todos nós. Interessante, né? E depois porque nós finalizamos, nós fomos alunos da FURB, a primeira ou a segunda turma de Direito na faculdade na Universidade de Blumenau, na época. E depois, por um desentendimento interno aqui da FURB, nós fizemos umas 4, 5 matérias, cada um de nós, acabamos nos formando na Univale em Itajaí. E então, depois dessas nossas turmas, quer de Itajaí, a turma de Direito, quer de Itajaí, quer de Blumenau, saíram mais de 15 delegados de polícia dessas nossas duas turmas, dos nossos colegas, então, da FURB, somado com os nossos colegas formandos de Itajaí. E aí, né? Saíram vários juízes, né? Saíram promotores de justiça, além de advogados, evidentemente, né? Mas saiu uma leva muito grande de delegados, começando por nós, né? O nosso foco. Saul, vamos fazer um intervalo e a gente retoma essa conversa em seguida, pode ser? Bom, fique à vontade. Saul Trais, aposentado, delegado de polícia, é o nosso entrevistado no programa de hoje, que faz um breve intervalo, logo estaremos de volta. Até já. Ele tinha um sorriso irônico. O rosto era meio redondo. Dos olhos eu lembro bem. Ele tem um olhar forte. Nós vamos buscar esse elemento. É esse cara. Você tem certeza? Identificar os criminosos da internet não é simples. Acesse www.denuncie.org.br e saiba como se proteger. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. Meu entrevistado hoje é o delegado aposentado Saul Trais. O senhor falou no primeiro bloco sobre o seu tempo de infância, os estudos, a escolha pela carreira de delegado. Agora, até chegar à faculdade de Direito, o senhor estudou aqui no bairro e depois? Começamos no bairro, e no bairro aqui nessa escolinha, como eu já disse, na Vidal Ramos, só tinha até o 4º ano primário. Depois havia um chamado 5º ano, mas como não tinha no bairro, esse 5º ano foi feito no que seria o equivalente a chamado supletivo à época, foi feito na escola Luiz Delfino, onde funcionava na época um prédio muito bonito, um prédio muito antigo, onde hoje é a Prefeitura Municipal de Blumenau. E depois fizemos o ginásio no Pedro II, no prédio antigo que fica no alto da Rua Floriano Peixoto. Depois eu cursei 2 anos em Florianópolis, científico em Florianópolis, nos anos de 66 e 67, imaginando que de repente eu fosse cursar alguma faculdade lá. Mas retornei a Blumenau, concluí o científico e o clássico no Colégio Pedro II, então já na ala nova, ali na Alameda Rio Branco. Depois prestamos então o vestibular para a FURB em Direito. Na época, a FURB funcionava na escola Júlia Lopes de Almeida, naquela escola ali na Ponta Aguda, no Senac na Ponta Aguda. Prestamos vestibular naquela escola e inauguramos, tão logo começamos as primeiras aulas ali, e tão logo teve condição de habitar o primeiro bloco da FURB, a Faculdade de Direito foi se transferindo para lá. Então nós começamos na Antônio da Veiga, na FURB propriamente dita, quando ela estava ainda no estado precário. Então nós nos transferimos do Júlia Lopes de Almeida para o prédio onde hoje é o complexo maior da faculdade da Universidade de Blumenau, na Antônio da Veiga. O ingresso para a Polícia Civil foi praticamente sugerido pelo Dr. Pia Moncini. Agora a escolha do curso de Direito,
Aí foi uma escolha sua? Foi. Ou teve influência de alguém da família? Não foi. Eu nem saberia exatamente, talvez pelo meu gosto pela leitura. Eu sempre tive um dos meus hobbies foi a leitura e sempre procurando fazer a coisa mais certa possível. Mas, inclusive na minha família, eu fui o primeiro a me formar em direito. Depois, na sequência, uma irmã bem mais nova do que eu também fez direito. E bem mais tarde, eu tenho 2 filhas, a mais velha dela também é formada em direito e hoje ela é funcionária do tribunal. Agora, nesse período aí, entre os estudos até o ingresso, né, na função de delegado, o senhor trabalhou, desenvolveu alguma atividade paralela? Não, eu trabalhei por algum período num escritório, que era na Blusa, na Volkswagen, quando ela funcionava aqui no mesmo bairro, um prédio que tinha, hoje ele ainda tem, embora descaracterizado, não é mais o mesmo prédio, um prédio na frente da Sulfabril, aqui na Rua Itajaí. A Blusa ela começou inicialmente aonde hoje eu acho que é o Banco Safra, na frente do Hotel Rex. Eu me lembro da Blusa lá. Depois ela transferiu-se aqui para a Rua Itajaí e posteriormente, bem posteriormente, ela transferiu-se ali na região da Velha, na frente da Vila Germânia, né, onde ela hoje está estabelecida. Eu trabalhei por algum tempo, até começar a faculdade, por algum tempo na Blusa. Agora, Saul, nesses 31 anos de carreira, né, como delegado, o senhor deve ter conhecido, atendido muitos casos, alguns curiosos, né? Muito curioso, muito. Daria algum livro, se fôssemos escrever, né, os mais curiosos possíveis. A gente procura não detalhar alguns casos, primeiro porque para preservar nomes, etc. e tal. Mas muito curiosos. Tem um caso até que me marcou, que às vezes eu me lembro, foi um caso quando eu estava trabalhando em Joinville, onde uma senhora, certa feita, nos procurou lá bastante apavorada, pedindo que nós localizássemos um senhor que tinha deixado um caminhão, ele era motorista de caminhão e que tinha deixado um caminhão na oficina da família desta senhora, e que lá ele havia sido mordido pelo cachorrinho de estimação desses proprietários desta oficina. E mal o carro desse cidadão ficou pronto, ele continuou a viagem e foi constatado que o cachorro estava acometido da raiva canina. E precisava-se com urgência localizar este motorista para que ele tomasse as devidas providências, né, as vacinas, etc. e tal. Isto foi um dos casos, assim, bem no início da minha carreira e que foi, junto com a Polícia Rodoviária, na época a Rodoviária Federal, acabou sendo localizado esse cidadão e ele, então, começou a fazer os tratamentos e essa senhora ficou bastante agradecida ao nosso trabalho como um todo na época, junto com o apoio da Polícia Militar e particularmente da Polícia Rodoviária Federal. São casos atípicos e que a gente fez assim com muita presteza, porque era um caso que corria risco de vida, né? Mas lá em Joinville passamos por outros casos, passei naqueles casos dos famosos incêndios que houveram em Joinville, incêndios criminosos, né? Que foram 2 anos sequenciais e com muitos danos. Isso criou, além de uma polêmica, um trauma muito grande naquela época em Joinville. Nós enfrentamos essas situações lá que deixaram nós bastante marcados. Nesse período de 1970 a 2001, nos 31 anos como delegado, como dissemos, o senhor, né, encarou muitos casos, bastante. Alguns fáceis de serem elucidados, outros nem tanto. Alguma coisa que ficou pendente, que não conseguiram desvendar? Que tenha me ficado assim registrado, não. Eu me dou por satisfeito. Eu me dou por satisfeito do trabalho apresentado. Dos maiores casos, acredito que todos tenham sido solucionados. Até porque eu tive o privilégio de ter trabalhado juntamente com o conhecido Renato Enges, o Renatão, né? De saudosa memória. De saudosa memória. Eu, coincidentemente, nós somos da turma, enquanto nós cursávamos a academia da Polícia Civil em Florianópolis, após a aprovação no concurso,
há a necessidade de fazer a academia de polícia em Florianópolis. E na academia de polícia, nós conhecemos de uma das salas ao lado, no mesmo período que nós cursamos a academia de polícia como delegados, né? Nós conhecemos o Renato. Na época, ele era um policial militar e ele fazia o curso para comissário de polícia. Depois, então, começamos e terminamos esses concursos, eles eram, ao mesmo tempo, eles começavam e terminavam. Então, havia o concurso para comissário, no caso, que o Renato fazia, juntamente com outros comissários. Nós fazíamos o curso de delegado e havia o de peritos criminais e o de escrivães de polícia. Depois, por opção, eu optei por Joinville, né, para trabalhar em Joinville, e o Renato veio para Blumenau junto com o Dr. Décio Garrosi e outros. Depois de Joinville, depois de quase 6 anos em Joinville, eu vim trabalhar em Blumenau, que é a minha terra natal. E aqui, então, me encontrei com o Renato, que já estava com uma equipe bastante grande, junto com o Dr. Décio e com outros delegados. E, posteriormente, então, o Renato concluiu o curso de Direito aqui na FURB, e depois se habilitou para fazer o concurso para delegado de polícia, né, e acabou exercendo a profissão de delegado de polícia por muitos anos, embora não em Blumenau, mas em algumas outras cidades do estado. E ele, tanto como comissário, como depois como delegado de polícia, sempre que precisasse, poderíamos contar com ele através dos nossos superiores, né, da Secretaria de Segurança. E se os casos requeressem, o caso requeresse assim, uma equipe maior, normalmente a gente fazia opção também por ele. Então, de formas que quase todos os casos de maior repercussão, dos quais eu participei direto e indiretamente, foram resolvidos. Agora, o senhor certamente, no tempo da ativa, conversava com seus colegas em outras delegacias no estado e até fora dele. Blumenau, pela sua tradição, pela sua cultura, era, pelo menos até um tempo atrás, uma cidade calma, com casos não tão graves, digamos, no setor policial. Blumenau era, e na minha ótica, falando até com colegas ainda hoje, com quem a gente mantém contato, era e ainda é proporcionalmente, né? Blumenau sempre foi mais pacata e continua ainda, comparativamente, sendo mais pacata. Aqui nós tínhamos alguns delitos mais característicos, né? Menos assalto, menos homicídios, e quase não há mortes por armas de fogo, não havia o uso tão indiscriminado de drogas, que é o grande mal da grande maioria dos delitos, né? Não havia o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi criado bastante depois. Quando nós começamos não havia uma repreensão maior, tanto por parte dos pais como da sociedade como um todo, uma vigilância maior, bem maior sobre as crianças, as crianças que que tinham uma índole de delinquir, digamos assim, né? Havia um entrosamento bastante maior entre as polícias, entre o judiciário, a cidade menor, então havia um respeito também maior com essas autoridades todas, um entrosamento bastante grande. Haja vista que em boa parte do tempo que eu fiquei em Joinville, quase 6 anos, a boa parte desse período eu fui hóspede e dividi com os oficiais da Polícia Militar o alojamento deles, para ver o tamanho do entrosamento que havia entre a civil e a militar, quer em Joinville e depois em Blumenau também. O senhor passou por todos os estágios da academia? Passei por todos os detalhes da academia, assim como galguei todas as classes da Polícia Civil, no caso como delegado de polícia, da primeira classe, da segunda, até delegado especial. Me aposentei como delegado especial, que é o topo da carreira de delegado da Polícia Civil no estado de Santa Catarina. Agora, Saul, aposentado, o que o senhor faz? Cuida da família? O senhor disse que gosta de leitura, ainda lê? Não, leio. Eu leio bastante. Tenho outros hobbies, como a culinária, né? Meramente como hobby. Algumas orquídeas e bastante leitura. E me preocupo bastante com a família, embora uma família pequena, mas prezo muito a minha família. O senhor disse que gosta de cozinhar, imagino que quando isso acontece é para reunir os amigos também. Qual é o prato assim, que o senhor mais gosta de preparar? Eu não teria um prato específico, até porque eu me considero um curioso na culinária, né?
já que provocado, nós temos um Blumenau, eu integro o Clube Gourmet de Blumenau também, junto com outros executivos e outros amigos, né? Onde a gente se reúne uma vez, no mínimo uma vez por mês, né? E então não há, até porque o nosso lema do clube, e quer particularmente, é sempre inovar, é sempre procurar fazer uma receita diferente, quer doce, quer salgada, né? Porque a cozinha é uma alquimia, no nosso ponto de vista, no meu em particular, é uma comida, a comida é uma alquimia. Eu acho que os aromas, os sabores, a textura, é uma coisa bonita e prazerosa e, sobretudo, gostosa. Saul, eu te agradeço pela gentileza de nos atender. Foi um prazer, hein? Não, o prazer é nosso, com toda certeza. Saul Traz, delegado de polícia aposentado, foi o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente, que está ficando por aqui. Te convido para seguir acompanhando a programação da TVL. A todos, um grande abraço e até a próxima.